Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, nesse episódio eu quero começar primeiro agradecendo aos novos patrões por terem entrado e fazer parte aqui do podcast. O Paulo, a Lara, a Thaís, a Andressa, a Ingrid, o Lucas e, é claro, o nosso querido Tá Vindo Pequi. Galera, muito obrigado por fazerem parte do podcast. Vocês fazem toda a diferença. Vocês ajudam muito o podcast a crescer e se tornar cada vez melhor justamente para vocês e para todo mundo que tá ouvindo por aí. Então, muito obrigado mesmo. E se você quiser se tornar um dos patrões do podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse, que você vai ter acesso ao grupo mais engraçado do Brasil, que fala sobre terror, sobre todo tipo de coisa. As melhores boas-vindas, os melhores bons dias são de lá. Então, se prepare quando você for entrar. Então, você também ganha um episódio extra por semana e também alguns mimos e coisas exclusivas que só os patrões têm acesso. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas chega de falar disso. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Houve uma vez, quando eu era mais jovem, cerca de 5 ou 6 anos, quando nos mudamos para uma nova casa. Éramos apenas eu e minha mãe, na maior parte do tempo, já que meu pai trabalhava a longas horas durante a noite até o início da manhã. Estávamos em casa há menos de 2 ou 3 semanas e o ano letivo estava chegando ao fim. Só agora, meus pais me explicaram o que tinha acontecido naquela casa muitos anos atrás. A verdade do que aconteceu naquele dia não me libertou da minha curiosidade, mas sim alimentou uma série de pesadelos que não consigo me livrar até hoje. Talvez compartilhar com você ajude. Era uma noite quente de verão, no início da semana, quando cheguei em casa da escola. Meus pais confiavam em mim para caminhar, pois o bairro era uma área tranquila e a escola ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Como de costume, meu pai estava saindo para o trabalho quando cheguei em casa. Então, tivemos nossa conversa normal sobre meu dia e se algo interessante tinha acontecido na escola. Nada havia acontecido na escola. Pelo menos, isso era digno de nota para o meu pai, que parecia sempre estar com pressa. Minha mãe estava na cozinha, preparando o meu prato para o jantar. Comemos cedo, já que meu pai teve que sair para trabalhar em uma hora tão estranha, mas eu tinha me acostumado com isso ao longo dos anos. Quando nos sentamos juntos, jantei, enquanto minha mãe assistia a uma de suas novelas que eu não necessariamente odiava, mas não exatamente amava. Não havia outros planos no horizonte, pois todos os meus amigos, todos os dois, estavam ocupados com suas próprias vidas. Isso significava uma noite solitária de dever de casa e videogames, o que não era necessariamente ruim. Lembro-me de sentar ao lado de minha mãe, logo após terminar meu prato e olhar para ela. Ela estava absorta em seu show, até que lançou um olhar penetrante para a cozinha. Seu rosto se enrugou com confusão e curiosidade. Então, ela se levantou e caminhou em direção à cozinha para investigar. A luz da cozinha derramou-se na sala, agora escura, iluminada apenas pela forte luz amarela da cozinha e pelo brilho da televisão. Eu também tinha visto o que ela via, mas para mim parecia uma ligeira perturbação da luz. Depois de investigar a cozinha, ela voltou e encolheu os ombros como se não fosse nada. Para mim, não era nada. Então continuamos assistindo televisão, até que minha mãe me pediu para terminar o dever de casa. Enquanto eu caminhava pelo corredor em direção à escada para o meu quarto, pude sentir um calafrio na porta para onde minha mãe tinha olhado antes. Me deu calafrios, mas nada como quando cheguei ao pé da escada. Havia algo nas escadas dessa casa que me deixava inquieto. O porão estava tudo certo. As escadas do porão estavam boas. Inferno! O espaço de rastreamento no porão tinha mais vida e personalidade do que a escada que levava ao andar de cima.
Eu absolutamente desprezava ter que subir e descer seus degraus de madeira escura, especialmente tarde da noite. Não era que eu tivesse medo do escuro, ou monstros, ou realmente qualquer coisa do tipo. Eu realmente não consigo explicar o que eu sentia. Parecia que as escadas estavam me observando. Então, eu iria subir e descer correndo o mais rápido que fosse humanamente possível. Você conhece aquela sensação que tem quando está sendo perseguido e parece que o que quer que esteja te perseguindo pode agarrar seus tornozelos a qualquer momento e te derrubar? Sim, esse era o sentimento. Assim que cheguei ao meu quarto, eu estava seguro, como se qualquer entidade escura que constantemente me perseguia escada acima não tivesse permissão para entrar no meu quarto. Era um refúgio seguro do que quer que vivesse dentro ou nas escadas, e é por isso que passei a maior parte das semanas daquela casa no meu quarto ou do lado de fora com os meus amigos. Eu lembro que meu quarto estava coberto de pôsteres mostrando meu amor por Star Wars, filmes de terror e um do Simple Plan. Era só uma fase. Como a maioria das crianças de Star Wars na minha idade, meu chão estava cheio de quase centenas de bonecos de ação, jogos e qualquer coisa que meus pais pudessem colocar as mãos. Estava uma bagunça, mas era a minha bagunça e eu adorava tudo aquilo. Tendo completado meu dever de casa, que consistia em trabalhos insossos de matemática e inglês, recompensei-me com 2 horas de videogame. Quando me cansei dos jogos, olhei para o relógio para ver que eram quase 9 horas. Quando me levantei para desligar a televisão, ouvi uma voz no andar de baixo. Querido, você pode descer por 1 minuto? Empurrei minha porta e entrei no corredor. Mas antes que eu pudesse chegar ao topo da escada, alguém me agarrou com força e me pressionou contra a parede, o que me tirou da pele, até que percebi que era minha mãe. Ela rapidamente colocou um dedo sobre a boca e parecia angustiada. Eu mantive minha boca fechada e depois de ver o medo nos olhos de minha mãe, que ainda hoje não consigo me livrar. Não desça, eu também ouvi. Ela disse baixinho, sua voz tremendo de terror. Eu podia sentir meu corpo esquentar enquanto minha frequência cardíaca aumentava. Ela rapidamente me arrastou de volta para o meu quarto e rapidamente fechou a porta atrás de mim. Pegando o celular, de forma nervosa e desajeitada, ela começou a discar o número da polícia. As mãos tremendo como se ela tivesse estado do lado de fora em uma noite fria de inverno. Quando ela começou a falar com a operadora, implorando para que enviassem alguém, eu não pude fazer nada além de olhar para a porta e rezar para que ela não abrisse. Depois de mais alguns momentos, ela falou novamente. Querido, por favor, desça. Ela disse, mais alto e cheia de frustração. Eu poderia dizer que minha mãe estava tentando ao máximo não chorar, mas seus olhos não podiam mentir. Ela se aproximou de mim e se ajoelhou ao meu lado, segurando meus ombros para me confortar. Vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. Ela disse, mas alguma coisa me dizia que ela estava repetindo para si mesma, como se quisesse arranjar algo meio desesperado de se manter calma. Depois do que pareceu uma eternidade de espera em terror absoluto e especulação de quem ou o que estava lá embaixo, vieram os passos rápidos de pés subindo as escadas. Não podemos evitar de nos esconder ao lado da parede, e quando minha mãe agarrou um troféu que eu ganhei há alguns anos em um torneio de beisebol, houve um forte estrondo na porta. Olá? É a polícia. Você tá bem? Gritou uma voz forte. Ai, graças a Deus. Sim, estamos aqui. Ela gritou em resposta. A porta se abriu e 2 policiais que pareciam não apenas gigantes, mas angelicais quando entraram na sala. Minha mãe correu até o policial e o abraçou, chorando e soluçando. Eu comecei a chorar também, mas apenas porque minha mãe estava chorando. Sendo uma criança pequena, eu via minha mãe desesperada e ficava tentando imaginar o que causava tanto medo nela. E aquilo emitia medo diretamente a mim. Um dos policiais sentou-se até meu pai chegar em casa e tentar me dissuadir do meu estado confuso de preocupação e terror. Quando meu pai chegou em casa, todos nós nos abraçamos por mais tempo do que eu poderia me lembrar de tê-los abraçado antes.
Eu não sabia o que tinha acontecido ou o que iria acontecer, mas tudo que eu sabia é que tudo ficaria bem, e ver meu pai me assegurou disso. Meu pai tinha passado um ar de que, quando ele estava por perto, tudo ficava bem, mesmo que não estivesse. Ainda é assim até hoje. Na manhã seguinte, depois de ter dormido no quarto dos meus pais naquela noite, com um carro da polícia parado do lado de fora de casa, meus pais conversaram comigo. Eles explicaram que iríamos nos mudar em menos de uma semana e que eu ficaria com os meus avós até então. Eu perguntei o que exatamente havia acontecido e tudo o que eles me disseram foi que havia algo errado com a casa. Foi uma explicação vaga, mas quando cheguei aos meus avós, eles explicaram de forma mais direta que na casa tinha mais coisas acontecendo do que a ciência poderia explicar. E isso explicava a sensação na escada. Isso também fez com que minha jovem imaginação ficasse fora de controle. Se a casa estava mal assombrada e aquela coisa me observava dia após dia subir as escadas, o que a fez esperar tanto? Por que esperou até então? E ainda mais assustador, por que pediu para eu descer? Eu tive pesadelos nos anos seguintes com a casa, apesar de ter me mudado para longe daquela parte da cidade. Lembro-me de ter ouvido meus pais durante minha fase de pesadelos sobre se eu deveria ou não falar com um terapeuta ou algum tipo de especialista que pudesse me ajudar. Eu estava bem na maior parte do tempo. O problema acontecia quando eu ia dormir, mas os pesadelos eventualmente foram embora. Anos depois, ainda tenho um pesadelo estranho aqui e ali, mas nada com que não possa lidar. Afinal, agora eu sou um adulto. Cerca de uma semana atrás, meus pais decidiram me contar a verdade sobre o que havia acontecido naquela casa. Quando eles começaram a explicar, fiquei horrorizado por não saber a verdade sobre o que aconteceu durante todos esses anos. Eles iriam tentar aliviar os pesadelos que já haviam passado, ou havia algo mais sinistro em minha experiência. Eles explicaram que a casa não estava assombrada, pelo menos até onde eles sabiam. Poucos dias antes daquela noite, uma mulher havia escapado da ala psiquiátrica do hospital local. Não era como uma grande instituição para doenças mentais, mas uma ala do hospital que acomodava cerca de 12 pessoas por vez. O limite nunca tinha sido atingido. A mulher que escapou naquela noite se chamava Iris McLeod, e ela estava sendo detida após supostamente ter matado seus 3 filhos. Ela sofria de esquizofrenia severa e teve vários episódios maníacos antes de ser internada, mas nunca tomou qualquer tipo de medicamento. Hoje eu tenho pena dessas pobres crianças. A polícia fez uma investigação mais completa e descobriu que ela morou em nosso sótão durante a maior parte da semana após sua fuga. Ela morava bem em cima do meu quarto. Essa foi de longe a pior parte de tudo. Ela nunca apenas se lançou sobre nós. Ela nunca quis escapar. Aqueles olhos que eu sentia em mim toda vez que eu subia e descia aquelas escadas não eram fantasmagóricos, ou minha imaginação apenas disparava. Aqueles olhos eram reais, e eu os havia sentido em mim por anos depois. Posso senti-los em mim agora, mas uma parte de mim não acredita. Não quero acreditar, mas o fato é que ela nunca foi pega. Esses olhos podem muito bem estar em mim ainda, mas quem sabe, eles podem estar acima de você também. Gostaram da história, seres do submundo? Se vocês gostaram, por favor, sigam a gente lá no Instagram e também vão até o nosso YouTube e se inscrevam no canal. Ajuda bastante a divulgar. E é claro que nesse episódio eu quero agradecer as vozes que eu emprestei do Rafael e da Mila. Muito obrigado, vocês dois sempre, a vida inteira me ajudando e mais uma vez me ajudando de novo. Vocês são maravilhosos, estão pra sempre no meu coração e sabem disso. E se vocês ouvintes quiserem ouvir um pouco mais de Rafael e Mila participando, é só pedir. Pede nos comentários, vai lá e comenta no Instagram que querem mais eles, que eu sempre prometo que vou trazer eles de volta, tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.